Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, boletim especial para a gente tratar de uma das etapas primordiais aí da safra, o preparo do solo, aquele momento em que você organiza uma verdadeira batalha na sua propriedade, porque são muitos insumos, movimentação de muito maquinário, enfim, organização para que essas aplicações sejam feitas na hora certa, no momento certo. Estou falando do momento de aplicar calcário, do momento de aplicar gesso, enfim, do momento de fazer a correção do solo para receber a safra que vem na sequência. A gente vai falar sobre isso agora com o Bruno Marim. O Bruno é gerente comercial Brasil lá da Viter. Está aqui comigo já na tela. Seja bem-vindo, viu, Bruno? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse processo importante. Afinal de contas, é o início do início, é a preparação do solo para que, de fato, esse solo possa receber a semente, consequentemente, ajudar a planta ali a se desenvolver ao longo de toda a safra. Mas, como eu estava dizendo, é uma operação de guerra, né, Bruno? Exige muita atenção do produtor e exige uma verdadeira organização ali, porque senão pode dar tudo errado, né? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, Alexander, gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a Viter e especialmente sobre o Optimix, né? Como você falou, é sempre uma operação de guerra. O produtor normalmente ele tem uma janela bem curtinha para fazer a preparação do solo, e o Optimix ele traz uma solução para justamente ganhar velocidade, otimizar tempo e otimizar a operação. Então, que consideramos aí que são fatores fundamentais para o sucesso da safra que vai se iniciar sempre a partir aí da preparação do solo. O que o Optimix tem de diferente, Bruno? Só para a gente entender. Bom, vamos lá. Vou começar com um pouquinho de história aqui para a gente chegar a entender como que a gente chegou aí no Optimix. Então, a Viter hoje é a unidade agro da Votorantim Cimentos. Na verdade, esse negócio aqui dentro da Votorantim Cimentos já nasceu há mais de 30 anos, em 1977, baseado numa fortaleza grande nossa, que é o acesso a jazidas de qualidade de calcário. Então a gente começou lá atrás, sempre atendendo o produtor com calcário, né, o famoso aí, calcário Itaú. Mas 2020, com a criação da nossa marca, né, da Viter, que simboliza essa mudança e esse avanço da Votorantim Cimentos em se conectar com o produtor rural, a gente começou a olhar outras possibilidades, a gente começou a escutar mais os nossos clientes e a partir justamente de ouvir a necessidade de um cliente nosso, a gente chegou no Optimix, que nada mais é que a mistura do calcário com o gesso, que traz essa pegada de otimização. Então, o cliente nosso buscou a gente e falou, pô, mas eu faço uma aplicação de calcário, né, a calagem para correção, principalmente da correção de acidez do solo, e nutrição ali com cálcio e magnésio, e depois eu faço uma outra operação com gesso, buscando aí os benefícios da gessagem. Vocês não conseguem preparar uma mistura e que traga isso de uma forma, um produto homogêneo, que não traga aquela complicação lá de ficar fazendo a mistura na lavoura ou de fazer essas duas aplicações? E a partir dali nasceu, né? Nasceu no Mato Grosso, a nossa unidade de Nobres, o Optimix, que traz justamente essa questão de otimização. E você ter aí duas operações, né? Calagem e gessagem, numa operação só, com um produto só. Então, nasce lá atrás, mas chega agora no momento em que a gente está expandindo. A gente não tem mais só em Nobres, a gente já tem outras unidades, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje, mas a gente percebe uma taxa de adoção cada vez maior dos produtores, percebendo esse benefício de ter esses dois produtos em apenas uma aplicação. Pois é, otimizar e simplificar a aplicação. Esse é o motivo, a motivação aí do Optimix. Agora,
Quando a gente fala da importância aí dos macroelementos nele contidos aí, Bruno, o que eles agregam em termos de resultado no final das contas? Perfeito. São alguns benefícios importantes que o Optimix ele traz, né? Então, ele vem para suprir o solo, né? Preparar o solo, né? Que a planta vai precisar de cálcio, magnésio e enxofre. Então, depois da questão digamos, de demanda do NPK, a gente tem na sequência uma demanda muito grande por cálcio, magnésio e enxofre. Então, tem essa questão nutricional, que é um dos pontos chaves. E também tem a questão de correção do solo, que vem a partir do calcário. Então você tem ali a correção do pH, que é fundamental para você ter depois uma boa absorção dos teus fertilizantes. E também aliado a isso, o benefício do gesso contido no Optimix, que o sulfato ele desce, né, forma um perfil de solo, ele vai aí a camadas abaixo de 20 centímetros. Então ele leva esse sulfato, ele carrega o cálcio lá para baixo, trazendo aí dois benefícios. Que ao liberar o cálcio, ele permite, faz com que as raízes depois se desenvolvam, elas cresçam mais profundamente, trazendo uma série de benefícios para a planta, mas também esse sulfato, ele neutraliza o alumínio, que em solos ácidos ele está muito presente e acaba trazendo uma toxicidade para a planta. Então você tem ali a vantagem de neutralizar o solo, de neutralizar o alumínio tóxico e também liberar aí de uma forma mais efetiva o cálcio, o magnésio e o enxofre, que tem propriedades fundamentais para o crescimento da planta, né? A gente está falando aí do desenvolvimento da estrutura da planta, de uma maior velocidade aí de distribuição de açúcares, ou seja, você acaba tendo um impacto em produtividade que vem a partir desse benefício dos três elementos que estão ali presentes, tá? Então, enxergamos aí só benefícios, né, com a adoção do Optimix. Então eu estou entendendo que o Optimix ele corrige e também ajuda a nutrir a planta, é isso, Bruno, no final das contas? Perfeito, perfeito. Ali a gente tem uma mistura, né, do calcário com o gesso. Então você vai ter o benefício dessas duas parcelas, e que vão trazer, consequentemente, essa questão de correção do solo e também nutrição para a planta. Então a gente percebe aí resultados muito expressivos, principalmente em solos que você precisa ali manter uma condição ideal para não ter queda e, pelo contrário, você ter ganhos de produtividade safra após safra, né? Que a gente sabe que cada vez mais, com a adoção de novas tecnologias, as plantas vêm necessitando mais nutrientes para ganharem tamanho, para se desenvolverem mais e gerarem produtividade. Então é fundamental que você tenha esses nutrientes disponíveis e numa condição ideal para que você chegue nesse teu objetivo final de aumento de produtividade. Agora, Então, Bruno, sem dúvida como é nenhuma. que começa esse processo, digamos assim, de utilização do Optimix? O produtor precisa de fazer a famosa análise de solo para saber o que o solo tem, o que não tem, enfim. Como é que começa? É com análise de solo ainda? Sim, sim, com certeza. É fundamental esse trabalho inicial, a gente chama de inicial, né, porque é logo após ali a colheita da safra anterior, onde você vai verificar as condições que você tem no teu solo. Então, passo número um, fez lá a análise do solo, verificou as condições, considera-se o que será plantado. É cana, é soja, é milho, qual será a demanda por esses nutrientes que você terá nessa próxima safra. E a partir dessa consideração, você faz o cálculo e chega em qual que é a taxa de aplicação necessária para que você tenha esses nutrientes necessários, né, na quantidade necessária, para que você tenha o desenvolvimento ideal da tua cultura. Então, sem dúvida nenhuma, a análise de solo é fundamental, porque é ela que vai definir quanto de volume será necessário para aplicação. Porque, no fundo, é um grande balanço de massa, né? Você tem entradas e saídas durante toda a safra, né? As saídas ali pela planta e a entrada pelo teu trabalho de preparação.
Então é fundamental esse passo inicial para que você tenha sucesso aí no final da safra. E o Optimix ele disponibiliza formulações diferentes aí para se adequar à realidade das regiões ou das culturas, Bruno? Olha, a gente tem observado que, dependendo da cultura e região, ele segue mais ou menos um padrão. Mas tem casos, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o Optimix disponível na nossa unidade de Itapeva, e que é uma unidade que atende a diferentes culturas. Então, a gente tem atendimento a grãos, né, soja, milho, a gente tem atendimento a cana, a citros, então são condições diferentes. Então, nessa unidade, a gente tomou a decisão de ter disponível, né, ali, por exemplo, a gente tem três formulações diferentes, né, desde 50% calcário, 50% gesso, a outra mistura com 34% gesso e uma outra formulação com 25% de gesso, para que a gente consiga atender essas necessidades diferentes conforme a cultura da região. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas que a gente observa, por exemplo, no Mato Grosso e no Mapitopá, a partir da nossa unidade de Tocantins, que são regiões ali onde as culturas são mais ou menos uniformes, a gente consegue atender com uma formulação de 34% de gesso ali, atende a maior parte dos casos. Muito bom. Interessante é a aptidão, né, de preparo de solo aí, feita para culturas diferentes, né? Você tem regiões diferentes com demandas diferentes e culturas diferentes a serem colocadas ali naquelas regiões e, portanto, isso é importante o produtor entender também, né? E as possibilidades que ele tem aí para fazer o melhor preparo no final das contas, né, Bruno? Exatamente. E a gente, né, a Viterra, ela está presente hoje em praticamente todas as principais regiões agrícolas do Brasil, né? A gente está de norte a sul. O Optimix, ele começou, como eu falei, em Nobres, no Mato Grosso. Depois a gente expandiu para São Paulo, a partir da unidade de Itapeva. No ano passado, a gente começou a operação lá no Tocantins, lá em Xambioá. Atende mercado no Maranhão, Tocantins, Pará, e até o Piauí. E agora, recentemente, acho que eu não podia nem estar comentando aqui, mas a gente está para iniciar uma operação nova aqui no Paraná, próxima da nossa unidade atual de Rio Branco, onde a gente vai também disponibilizar o Optimix para o mercado do Sul. Então, os nossos clientes, né, ali o sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também vão ter essa possibilidade, a partir agora do final do ano, de adquirir e conhecer o Optimix. O que traz para a gente essa visão, né, de diferentes culturas, né, que foi a tua pergunta, Alexandre. Então, a gente percebe que cada vez mais, né, até culturas diferentes, como o reflorestamento, né, o eucalipto, o pessoal vem procurando conhecer e vem adotando cada vez mais, porque essa pegada de otimização, ela é fundamental para o sucesso hoje de uma operação agrícola, onde você não tem tempo, você muitas vezes não tem disponibilidade de mão de obra tão abundante. Tem a questão também que acho que é fundamental, um ponto da gente ressaltar, que tem cada vez mais, né, com esses movimentos importantes de ESG, buscar a redução na pegada de carbono, na emissão de CO2. Então, quando você reduz uma operação inteira, você também reduz a emissão de CO2 atrelada à sua produção. Então, a gente tem percebido que esse movimento também tem aumentado a demanda por produtos como o Optimix, né, que traz essa pegada de otimização. E seguindo essa linha de raciocínio, diminui também eu imagino, a compactação ali do solo, né? Você deixa de passar com maquinário em cima da terra, né, Bruno? Perfeito. A compactação do solo é um dos problemas, né, hoje, porque a quantidade de operações necessárias, elas são muito altas, né, considerando aí uma safra inteira, e é um ponto que faz toda a diferença. Então, quando você tira uma operação inteira ali de cima, você tem esse ganho que pode ser fundamental, principalmente no longo prazo, né? Às vezes no curto prazo, não, mas eu tenho aqui disponível. Mas quando você vai olhar isso, vai somando nessa quantidade de operações ao longo do tempo, com certeza vem um ganho
que ele muitas vezes não é mensurado ali no curto prazo, mas que lá na frente vai fazer toda a diferença, sem dúvida. É. E os benefícios que essa primeira etapa, digamos, promove aí para uma lavoura toda, né? Por exemplo, quando você corrige bem e quando você fornece esse acesso dos nutrientes à planta, ou oferece esses nutrientes de forma mais rápida aí para a planta também cresce mais saudável e, consequentemente, isso é produtividade, né, Bruno? Com certeza, e tem um fator que talvez seja um dos pontos chaves aí, quando você fala em aplicar o gesso, né, no solo, aí aqui a gente está falando ali dentro do Optimix, você vai ter essa formação do perfil de solo que eu comentei, esse crescimento radicular maior, você naturalmente vai ter uma planta mais robusta e que muitas vezes ela também apresenta uma resistência a um estresse hídrico maior. Então a gente está vendo aí todo ano uma dinâmica de chuvas diferentes. Então no ano chove demais, aí no outro ano chove de menos, aí você pega períodos de seca muito longos. Se você tem uma planta mais desenvolvida, com uma raiz mais longa, mais profunda, fatalmente você vai ter também uma planta ali que vai conseguir buscar nutrientes em locais mais distantes que o tradicional, digamos assim. E com isso ela vai conseguir ter um desenvolvimento maior e uma resistência a esses veranicos ou essas situações de falta d'água muito maior também. Então esse é mais um ponto de benefício que vale a pena a gente ressaltar aqui quando fala do Optimix. E a resistência a pragas e doenças também, né? Uma planta saudável aí, ela consegue conter melhor ali a chegada de um problema, de um patógeno, né? Perfeito. E aí a gente está falando de melhorar a absorção do cálcio, né? O cálcio ele traz essa maior desenvolvimento da estrutura da planta e ao você conseguir disponibilizar esse cálcio em uma maior quantidade, em maior espaço ali do perfil do solo, né? Porque o sulfato ele carrega o cálcio lá para baixo, disponibilizou o cálcio lá embaixo. A planta absorve mais cálcio, ela se estrutura melhor. E ao se estruturar melhor, ela naturalmente acaba desenvolvendo essa resistência a outras doenças, a pragas, enfim. Você tem ali uma planta mais saudável e que vai acabar resistindo mais às situações adversas e ter impacto, consequentemente, em produtividade, né? Que é o ponto-chave que o produtor está sempre buscando. É como se você fortalecesse ali o sistema imunológico da planta, né? Dá mais garantias de que ela vai ficar mais robusta ali, mais preparada quando as adversidades chegarem. Ô Bruno, muito legal. Vamos repetir então a importância desses macronutrientes que você trouxe para a gente. Então, você acabou de falar do cálcio, né? A importância dele na constituição aí da estrutura da planta, enfim. O magnésio auxilia como? O magnésio ele tem um dos principais fatores dele que vai acabar gerando produtividade é a capacidade dele de aumentar, né, o potencial de fotossíntese da planta e também ele carrega os açúcares aí mais longe, né? Então a gente tem escutado bastante, né, de especialistas, de consultores que vêm falando cada vez mais da importância do magnésio. E isso acaba sendo percebido aí na prática, né? Em clientes nossos, né, que adotam os nossos produtos aí visando uma nutrição maior com magnésio, vem tendo resultados aí e impacto em produtividade maior. E o enxofre, acho que talvez a gente possa falar de um ponto principal, quando a gente fala de nutrição, a questão de fixação biológica do nitrogênio, né? Então, quando a gente fala desses macronutrientes, cálcio, magnésio e enxofre, eles trazem a base para que haja um bom resultado a partir da aplicação do nitrogênio, fósforo e potássio. Então, se você não faz essa base bem feita, a gente costuma dizer que não adianta nada depois do produtor colocar lá, investir bastante em NPK, porque a capacidade de absorção da planta, seja pela condição do solo ou seja pela própria condição da planta, ela não vai ter essa capacidade de utilizar esse benefício, né? Então, a gente costuma dizer que o primeiro passo, né, depois da análise do solo, é justamente você trazer uma boa base com
cálcio, magnésio e enxofre, que vai trazer, vai fazer com que a planta consiga aproveitar os benefícios que serão gerados na próxima etapa, que é a partir da absorção dos outros macronutrientes aí principais, que é o NPK. O enxofre tem uma função importante, então, dentro desse processo também, né? Tem essas duas frentes, né, que eu comentei, tanto no solo, fazendo ele neutralizando o alumínio em profundidade, disponibilizando o cálcio, como também essa questão fisiológica ali para o desenvolvimento da planta. Muito bom. Bom, então, recapitulando um pouquinho, o Optimix ele foi criado inicialmente para otimizar, né, o processo de aplicação e simplificar o processo de aplicação na propriedade. Trouxe como consequência ou como resultado redução da pegada de carbono, porque você precisa de menos maquinário ali na hora de fazer as operações, você gasta menos, tem um custo menor com combustível, enfim, com todo o processo, né, de aplicação separada aí de calcário e gesso, por exemplo, e você tem ali uma concentração adequada que vai garantir, além da questão da correção do solo, um ambiente onde a nutrição começa a ganhar valor ali também e você acaba otimizando a colocação do nutriente tradicional aí, que, como você bem citou, o NPK, ele fica mais disponibilizado aí para a planta. E o resultado disso é uma planta mais nutrida, mais preparada, com capacidade de buscar nutrientes e água mais profundamente, fica mais resistente a momentos de falta d'água, os chamados veranicos, fica mais propensa aí a conseguir retirar esses nutrientes do solo. Enfim, só benefícios, né, Bruno? Exatamente. E eu gostaria de adicionar algo a mais, que a gente não aprofundou tanto, que é a questão da mistura ela ser uma produção industrial, onde a gente consegue um produto bastante uniforme, seja do ponto de vista de granulometria, né, ou seja, a finura dele, ele é um produto bem fino, e ele é bem homogêneo, então você não tem aquele risco de segregação na hora de aplicar, né, que, por exemplo, caia mais gesso próximo ao equipamento e menos gesso lá nas partes mais distantes. Por quê? Porque passa num processo ultra rigoroso de qualidade, né? Quando a gente está falando de processo de qualidade, a gente aproveita toda a excelência que vem dos processos produtivos da Votorantim Cimentos, né? Onde as nossas unidades estão inseridas, para justamente trazer um produto de alta qualidade. Então, com isso, o produtor ele pode ficar tranquilo e ele não vai ter aquele risco. Por exemplo, a gente viu em alguns clientes que fazem a mistura manual com a pá carregadeira ali e tal. E o que acontece? Você vai ter momentos ali em que o produto vai estar com mais gesso e outros momentos com menos gesso. A partir do momento que você faz esse trabalho industrial e conforme os nossos processos produtivos, você vai ter uma garantia ali que o percentual de gesso ele vai ser praticamente constante em qualquer parcela do produto. Ou seja, você garante que ao entrar em contato com o solo, você vai ter justamente ali a proporção que você esperava. Você não vai ter essas segregações que podem acontecer tanto numa mistura manual quanto na aplicação separada, né? Então, acho que essa é uma vantagem que também, além do que você comentou, Alexandre, né, que você muito bem sintetizou, a gente pode citar aqui como um grande diferencial do nosso Optimix. Legal. Bruno, quem quiser mais informação sobre o Optimix, o que deve fazer? Bom, a gente tem vários pontos de contato. O primeiro deles que a gente pode falar é o site, né, viteraagro.com.br. Lá a gente tem uma série de informações, de conteúdos diferentes, vídeos explicativos, materiais mais técnicos. A gente tem também as nossas redes sociais, que é o Viteragro. Então, por exemplo, no Instagram, lá também a gente está sempre postando, sempre colocando materiais explicativos, materiais mostrando os benefícios, depoimentos de clientes. E o nosso time comercial, que pode ser acessado pelo site ali, é possível fazer esse contato, onde a gente conta com uma equipe altamente qualificada,
tanto no time comercial quanto no time técnico, que pode fazer e ajudar a fazer uma análise solo, a interpretar os resultados, fazer uma recomendação. Então, o time tá todo preparado para dar esse apoio aos nossos clientes e aos produtores aí, né, que necessitem de uma ajuda maior. Muito bem. O plantio da safra tá caminhando, né, Bruno? Tem muitas regiões ainda que estão na fase de preparo do solo, mas lembrando que não é só para grãos, não. O Optimix pode ser utilizado em várias culturas, né? Em várias culturas, as mais variadas possíveis. Então a gente está falando do tradicional aí, soja, milho, a soja, milho, algodão, né, dependendo ali da situação, o algodão safra, o algodão safrinha, a cana-de-açúcar o pessoal tem utilizado e adotado bastante. Nos citros também a gente tem observado uma taxa de adoção muito boa. Eucalipto a gente também tem observado. Então, em diferentes culturas, né? Café também a gente tem ali alguns clientes que já vêm utilizando. Eu vi inclusive pastagem aqui, né, para auxiliar no desenvolvimento de pastagem Olha, também, né? pastagem é um tema muito interessante, porque a gente teve, inclusive, recentemente, um trabalho com um cliente nosso, que depois deu um depoimento falando do quanto ele conseguiu aumentar de quantidade de cabeças por hectare, que é ali, né, talvez ali o ponto o indicador, né, que você consiga ali concentrar mais cabeça e menos área, aumentando a produtividade. E o Optimix, ele tem um resultado excepcional, sabe? Normalmente eles são solos com um pouco mais, um pouco menos intenso em cuidados, né? Em preparação. E aí quando você entra com o Optimix, você vê um resultado, assim, absurdo, sabe? Então a gente tem visto aí um crescimento muito grande de clientes com pastagem que aplicam o Optimix e ficam muito satisfeitos. Então acho que a gente acaba pegando aí uma gama muito grande de possibilidades e que traz todos esses benefícios que a gente comentou para diferentes culturas e diferentes regiões. Eu acho que é um ponto aí fundamental, né? Como você falou, a gente está aí agora na reta final, principalmente quando a gente fala de grãos. Lógico que isso varia um pouco de região para região. Algumas regiões já estão já bem adiantadas, né, no plantio da soja verão, outras ainda estão começando, mas a própria cana-de-açúcar ela segue mais longe, né? Ela começa mais cedo, vai até mais tarde. Então a gente observa aí dinâmicas diferentes conforme a cultura e as nossas fábricas, nossas operações estão prontas aí para atender, independente dessas variações aí que a gente observa conforme a dinâmica de cada um. Legal. A gente vai deixar disponível para você que está acompanhando a nossa conversa aqui com o Bruno, o link, né, para você poder acessar a página da Viterra, entender melhor as funcionalidades aí do Optimix e de outros produtos também lá da Viterra. Enfim, a gente, depois que a entrevista terminar, a gente fixa o link da página também para vocês poderem acompanhar e complementar as informações. E Bruno, queria que você fizesse as suas considerações finais, o seu recado aí para o produtor que está ouvindo a gente. Então, legal. Primeiro eu queria agradecer o convite novamente. É sempre importante a gente conseguir levar essa mensagem, né, para o maior número de pessoas possíveis. Aqui a gente está falando de uma grande audiência. Pessoas que estão ali no dia a dia, conhecem, né, sabem essas dores aí que envolvem toda a dinâmica e toda a pressão por tempo que cada vez mais, né, o produtor rural sofre. E a gente estar próximo do produtor e poder se conectar com ele está totalmente ligado ao nosso propósito da Viterra aqui dentro da Votorantim Cimentos, que é estar cada vez mais próximo e levando soluções para aumentar a eficiência tanto operacional quanto nutricional. Que no fim do dia, assim como o nosso cliente, a gente também quer e espera que a gente tenha cada vez mais produtividade e com isso traga uma pegada cada vez mais sustentável para o nosso agro, que é um grande orgulho para nós, né, aqui no Brasil, e deixa nós aqui também com o coração aquecido de fazer parte desse negócio tão dinâmico e com resultados tão belos, né, quanto é o agronegócio brasileiro.
Então, muito obrigado novamente e agradeço a oportunidade de compartilhar essas informações com vocês aqui hoje. Boa, Bruno. Qualquer novidade, avisa a gente aqui, Bruno. Notícias Agrícolas está à disposição sempre para passar aí todas as novidades, tecnologias, enfim, tudo que for bom para o produtor, para que ele possa de fato ter melhores resultados, maior eficiência, maior produtividade no final das contas e mais dinheiro no bolso. Obrigado, Bruno. Volte sempre. Combinado. Obrigado. Um abraço, pessoal. Tá aí, Bruno Marim, gerente comercial Brasil da Viter, conversando com a gente sobre o preparo do solo, a importância dessa etapa da produção e como utilizar um produto que tem aí uma aplicação mais fácil, que é a Optimix, substituindo algumas operações e trazendo alguns resultados mais rápidos aí para a produção e principalmente para essa etapa de preparo do solo. Muito legal a entrevista, fica a dica para você, se você conhece o Optimix muito bem, se não conhece, procure entender, procure saber, conhecer um pouco mais do produto. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.